vamos lá. Bora, professor. Então, vamos para parte da aula que fazer mais um exemplo. Então, no primeiro momento que nós fizemos foi o seguinte, né? Foi entender, então, como que se faz essa parametrização de superfície, né? Que a gente até tinha, acho que, visto isso em outros momentos, né? Acho que na aula passada, trabalha com a equação do plano tangente. E agora, nesse momento final do início antes do intervalo, a gente tinha trabalhado com a área de superfície, vimos como é calcular a área de superfície. A área de superfície é calculada, então, através dessa integral dupla do módulo do produto vetorial das derivadas parciais da minha função da superfície parametrizada, tá? Que está dada aqui. Então, a gente fez um cálculo aí, determinar a área da esfera, né? Do raio de raio 2, mas poderíamos ter feito isso para qualquer outra esfera e chegamos à conclusão aqui que não precisamos agora, talvez, né? Se aparecer um exemplo desse, tem que fazer todo esse cálculo, né? Teremos que fazer o módulo, né? O módulo vai ser sempre dado por r ao quadrado sino de φ, né? Porque que o nosso 4 aqui, na verdade, ele é o do raio aqui, né? Porque quando eu escrevo a minha equação de esfera com centro na origem, ela vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, podemos dizer, igual a r ao quadrado, né? Quando o nosso raio aqui é 2, aí isso daqui vai virar 4, né? Isso daí agora vai, esse r ao quadrado, ele vira 4. Essa é a ideia, tá? Porque o número que vem aqui depois da igualdade é sempre um número que é o raio, mas é um número que eu penso que eu vou elevar ao quadrado, que vai dar 4. O número que eu vou elevar ao quadrado, que vai dar 4, é 2, que é o raio da esfera. E aí, o módulo, né? O módulo, bonitinho, ó, o módulo de RV, né? Produto vetorial de RV por R, que no nosso caso aqui nós usamos foi Rφ por R θ, né? Para uma esfera de centro na origem e raio R, vai ser sempre R ao quadrado seno de φ, né? Seno de φ, tá? Isso é sempre igual, tá? Então, se for uma esfera, vai mudar. E aí muda a equação, né? Vai mudar só o valor do raio, essa constante pode vir para fora. Você vai ter que calcular a integral de seno e ver o que está acontecendo. Essa é a ideia. Um outro exemplo agora é determinar a área da parte do paraboloide, né? Paraboloide é essa superfície azul aqui, que é dada pela função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que está abaixo do plano. O que acontece? O paraboloide, nesse caso nosso aqui, a concavidade dele é voltada para cima, mas ele cresce indefinidamente. Então, ele tem que ter alguma coisa aqui para poder limitar ele por cima. Então, quem limita ele por cima é um plano, ó, que é esse plano aqui, ó, né, que seria essa parte aqui, ó, z igual a 9. Então, quer dizer que ele tem a altura 9. Lembra? Quem está limitando aqui em cima aqui é z igual a 9. Podia ser z igual a 3, se fosse z igual a 3, você estaria cortando ele aqui embaixo, né? Podemos dizer, né? Isso aí ia ter uma circunferência a mais aqui na parte de baixo, tá? Essa é a ideia. Mas para o nosso exercício, limitou ele com z igual a 9. Eu quero saber qual que é essa área azul, né? Essa área azul aí. Então, nós vamos ter que fazer a parametrização nesse exercício dado aqui, anteriormente, para calcular a área da esfera de raio 2. O que acontece? A superfície, nós parametrizamos ela, direto. Tem exercício que você vai tirar parametrizado, usamos coordenadas esféricas. Para esse exercício aqui agora, não é interessante usar coordenadas esféricas. A gente pode fazer uma parametrização mais comum. Chama o U de X, né? E chama o Y de V. Então, nós vamos ter que o X é igual a U, o Y é igual a V, e eu vou ter que Z, então, vai ser o quê? U ao quadrado mais V ao quadrado. Pronto. Tá? E aí, o que acontece? Nós temos que pensar num limite aqui para isso daqui.
Repara que o meu Z, né, é essa parte vertical aqui. E o meu Z, ele é dado sempre por essas circunferências aqui, ó. O meu Z vai subindo. Então, toda hora que ele sobe aqui um plano Z, ele vai interceptando o meu paraboloide sempre em circunferências de raio, e o raio vai modificando. Só que eu quero raios que sejam o quê? Menores do que 3. Né? Por que eu coloquei isso aqui? Ó? U ao quadrado mais V ao quadrado menor ou igual a 3. Por quê? Porque esse raio aqui, ó, o máximo que ele pode atingir é 3. Né? Quando eu passo um plano aqui, Z igual a 9, né? Quando eu igualo, eu coloco 9 aqui, ó, 9 aqui, isso aqui é equação de uma circunferência de centro na origem raio 3. Né? Z igual a 9. Então, quer dizer que no lugar do Z eu troquei por 9. Então, quer dizer que essa minha superfície, por exemplo, se o raio for 3,1, já não faz parte da minha superfície mais, está fora da superfície que eu quero calcular o raio. Então, quer dizer que o meu U ao quadrado e o meu V ao quadrado, porque U eu chamei de X e V eu chamei de Y, né? Então, aqui é U ao quadrado mais V ao quadrado, isso vai ser igual a, vai ter que ser menor ou igual a 3. Então, isso aqui é só uma, podemos dizer assim, uma limitação aí para essa superfície, para os meus parâmetros que eu assumi. Então, isso é importante a gente falar sobre isso daí. Até porque nós vamos ver que a gente vai, na hora que for resolver essa integral, vai ser interessante mudar de coordenadas. A gente está aqui trabalhando com um parâmetro U e V, né? Mas a gente vai ver que vai ser interessante mudar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, para calcular a minha área da minha superfície, que nesse caso aqui é a minha superfície azul, o que eu preciso fazer? Eu lembro que, né, pela fórmula que está aqui, é a integral dupla do módulo desse produto vetorial. Mas primeiro, então, eu vou ter que determinar, então, esse produto vetorial para depois calcular o módulo. Então, lembrando que o produto vetorial, ele é dado dessa maneira aqui. Então, o produto vetorial de RU por RV, ou seja, a derivada da função R. Quem que é a função R? A função R é U de XY, lembra disso? Na função, X é U mesmo, né? Que eu chamei foi de U. É isso mesmo. X de UV, na verdade, né, que eu modifiquei. Então, deixa eu apagar isso daqui. Então, quem que é o meu R, né? Só para vocês lembrarem quem é o meu R. Nem vou copiar ele ali, é melhor a gente voltar lá, ele já está escrito. Quem que é o meu R? O meu R é esse cara aqui, ó. É a minha função da minha superfície, mas escrita parametrizada de forma vetorial. X na componente U, Y na componente J e Z na componente K. Então, aqui seria o quê? Seria o I, VJ e isso aqui tudo K. Né? Se a gente fosse escrever um R total, quem seria o meu R? Então, que seria o I, né, VJ, VUJ, U ao quadrado mais V ao quadrado, K. Calculamos o produto vetorial, então, de RU por RV. Como que eu faço isso, então? Na verdade, esse produto vetorial ele é dado por quê? Pela o determinante dessa matriz 3x3, onde a primeira linha é IJK, a segunda linha é a derivada de X, de U, de X em relação a U, de Y em relação a U e de Z em relação a U. E a terceira linha vai ser de X em relação a V, de Y em relação a V e de Z, né, em relação a V. Eu coloquei X, mas aqui é Z, tá? E isso aqui tudo, então, né, seria o meu RU, isso aqui seria meu RV. Então vai ficar 1JK e JK, tá aqui. A derivada de X em relação a U vai dar 1, a derivada de V em relação a U dá 0, porque V, né, não depende de U, vai dar 0. E aqui agora a derivada de U ao quadrado em relação a U vai dar 2U e de V vai dar 0, então 2U, tá aqui. Depois, a derivada de X em relação a V vai dar 0, tá aqui, né, a resposta. A derivada de Y em relação a V vai dar 1, e a derivada de Z em relação a V, U ao quadrado dá 0, 2V, V ao quadrado vai dar 2V. Beleza, fiz as derivadas. E agora eu tenho que calcular esse determinante. Ou eu calculo o determinante pela regra de Sarri, né? Coloco aqui a primeira e a segunda linha, diagonais principais menos as diagonais secundárias, ou senão eu uso Laplace. Uso Laplace, eu pego aqui esse primeiro termo, ele é positivo, copio ele aqui, né? Elimino essa linha, elimino essa coluna, ao contrário, né? Essa linha e essa coluna. Então, faço o determinante dessa matrizinha 2 por 2 menor aqui. Ó. Então, diagonal principal, que é 0, menos a diagonal secundária, né? 2U. Então, aqui tem um menuzinho aqui, né? Não é verdade? Tá? Vou colocar um menos aí, acabei comendo ele aí. Tá tranquilo? Depois, próxima, faço a mesma coisa,
né? Vou apagar aqui, ó. Isso que eu fiz aqui, só que agora eu não vou pegar mais o I, vou pegar o J, né? Pego o J, né? Ele vai ter, né? Vai ser negativo, então vai sobrar essa. Ó, cortei errado ali, né? Na verdade é o de cima. Tem que cortar é o de cima, não é essa linha. Elimino aquela coluna e elimino esta linha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então o que que acontece? Diagonal principal, diagonal secundário, né? Então vai ficar 2V, que tá aqui. E 1K, que é a próxima. Quando eu elimino essa coluna e essa linha, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 0. Tá aqui, tá certo? Então, quer dizer que isso daqui é o meu, podemos dizer, meu produto de RU por RV. Próximo agora é calcular o módulo. Como que eu calculo o módulo? O módulo é pegar essa componente e levar ao quadrado, essa componente em J ao quadrado e essa componente em K ao quadrado. Então, fazendo tudo isso daí, né, ó, vai ficar 2U ao quadrado mais 2V ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? E aí, o que que acontece? 2U ao quadrado vai ficar 4U ao quadrado, 2V ao quadrado, 4V ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1, que não dá para fazer nada. O máximo que eu posso fazer aqui é colocar isso aqui em evidência, né? Ó. Posso colocar o 4 em evidência, vai ficar U ao quadrado, V ao quadrado, mais o 1 eu não posso, vai ficar mais 1. Mas eu nem posso pensar em hipótese alguma de tirar essa raiz aqui, porque essa soma não permite, esse 4 da raiz. Então, posso escrever no máximo assim, paro aí. Então, agora, ó, a área da superfície vai ser dada por... Aqui, então, agora, é que eu coloquei uma coisa interessante, ó. Repara que eu vou ter que calcular a minha integral, ela é dada pela superfície D, né? Ou seja, ela é no plano XY, é o que eu estou vendo no plano XY, não sei superfície D, não, pela região D. O que eu vejo no plano XY? O que eu vejo no plano XY quando eu projeto essa superfície aqui é uma circunferência, tá vendo? Ó? Então, se é uma circunferência no plano XY, é interessante usar coordenadas polares. É uma circunferência de raio 3, tá vendo? Ó? O maior raio que ela pode assumir é raio 3, é importante a gente identificar isso. Como que eu faço para identificar? É só igualar essa equação com essa. Aí você vai ver que a interseção aí vai ser uma circunferência de raio 3. E aí é interessante usar coordenadas polares. E aí as coordenadas polares, elas têm umas representações bem interessantes, né? Aqui, ó, eu acabei fazendo uma troca aqui. Deixa eu até tirar isso aqui e consertar uma coisa aqui. O que acontece? Como eu estou trabalhando com coordenadas polares e as minhas variáveis é U e V, então quer dizer que x lá em coordenadas polares é r cosseno de θ, y é r seno de θ, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado de θ. Só que eu fiz uma troca aqui, né? Eu chamei x é igual a u, y é igual a v. Então aqui também eu tenho que fazer essa troca. Eu não tinha feito isso aqui, ó. Então aqui vai ficar v. Aqui, né, o x eu vou trocar por u, tá vendo? Aqui o x eu troco por u, e esse y aqui também eu vou trocar por v. E aí, o que que acontece? Lembra quando eu coloquei aqui em evidência, o 4 em evidência? Colocando 4 em evidência, vamos voltar aqui, ó, só para a gente poder entender essa troca. Colocando aqui o 4 em evidência, eu vou ter u ao quadrado mais v ao quadrado, mais 1. E como eu sei que isso tudo aqui, ó, u ao quadrado mais v ao r ao quadrado, eu posso dar uma melhorada, vai ficar 4r ao quadrado mais 1, é o que está aqui, ó. Tá vendo? Para mim poder integrar. Que, na verdade, isso daqui é o módulo de R, U por RV. E aí, como é coordenadas polares, eu tenho que usar o seguinte, ó. Lembra que coordenadas polares, o meu dy, dx, quando eu troco os diferenciais, ele ganha um acréscimo, que é R, dr, dθ. Então, tem um R multiplicando tudo aqui. Ah, de onde que veio esse R, professor? Ele veio de coordenadas polares. Tá? E aí vai ser uma integral disso aqui tudo que eu troquei eu saí de U e V e troquei de coordenada, eu não troquei a parametrização, eu só troquei a coordenada da parametrização. A coordenada da parametrização, ela estava em relação a U e V, e na hora de resolver a integral, eu resolvi para ficar mais simples, né? Transformar isso para, em vez de ser x e y, ou de U e V, né, que a gente estava usando, que era a minha parametrização, para R e θ. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora reescrever toda a minha integral em relação a R e θ. Então, eu já fiz a troca aqui de U ao quadrado e V ao quadrado por R ao quadrado, né, mais 1, continua dentro da raiz, e aqui eu tenho R, dr, dθ, porque isso aqui, ó, quando eu troco de coordenada, de um tipo de coordenada para coordenadas polares,
o meu diferencial ele ganha um acréscimo, sempre apresenta esse R aqui, né? Lá no cálculo 3, provavelmente o professor mostrou de onde que ele vem. E aí eu tenho que achar os meus limites de integração. Os meus limites de integração são dados da região do plano XY, que é uma circunferência que vocês viram ali que eu mostrei agora, de raio 3, né? Que é essa circunferência aqui, ó, é o que você vê no plano XY. Então, é uma circunferência de raio 3, então o meu DR ele varia de 0 até 3, e o meu ângulo é uma volta completa no círculo, é de 0 até 2π. Então, está aqui a minha integral. Só que essa integral, com esses limites e com essa raiz, ela não é tão simples de fazer, vai ter que usar substituição de variáveis. Como que eu uso substituição de variáveis? Né? Como que eu vou fazer isso daqui? Não é difícil, presta atenção. O que você tem que fazer? Olha só, dentro da raiz eu tenho uma função do segundo grau. E fora da raiz, eu tenho a função do primeiro. Como eu tenho que integrar tudo em relação a R, vai ficar fácil. Ó. Eu chamo isso aqui dentro da raiz de U, então vai ficar... No caso, eu não chamei de U, para não confundir com esses valores aqui em cima, eu chamei de T. Então, ficou T é igual a 4R ao quadrado, tá? Mais 1. Né? Então, eu chamei isso aqui tudo de T. E eu vou fazer a derivada de T em relação a R. Então, a derivada de T em relação a R vai ficar... Desce o 2 lá para frente, vai ficar 8R, a derivada de 1 é 0. O que eu tenho que fazer? Como eu já chamei isso aqui tudo de T, então agora eu tenho que trocar o meu diferencial, que é DR, por DT. Então, eu vou manipular isso aqui, que eu vou ter que dar um jeito de isolar o DR. O que eu tenho para trocar? Eu tenho para trocar R e DR. Então, eu vou fazer aparecer R e DR aqui, ó. Eu peguei o DR, joguei lá para cima, ficou 8R DR, peguei o 8 e joguei aqui para baixo. Aí ficou R DR que eu tenho é igual ao quê? A dt sobre 8. Substituindo isso na integral, o que eu passo a ter? Ó? A integral que eu estava calculando vai ficar isso aqui, ó. Integral da raiz de t, né? Integral da raiz de t, porque tudo que estava dentro da raiz eu chamei de t, então ficou raiz quadrada de t. E o r dr eu vou trocar por dt sobre 8. Aqui, ó, dt sobre 8 dt. Não coloco os limites aqui, né? Porque os limites agora é em relação a t, não é mais em relação a r. Então não vai ser de 0 a 3, né? Então, quer dizer, depois eu posso até colocar, eu posso até vir aqui e encontrar os limites aqui de t. Por exemplo, quando o r vale 3, né, vai ser esse valor que vai estar aqui, vai ser 3, vai ser 9, 9, 37, né? Porque colocar lá de 37 até 0, mas não tem problema. Vou usar esses valores aqui mesmo depois. Então, quer dizer que fazendo essa substituição de variável, tá vendo? Não é uma substituição, assim, difícil de fazer. Eu vou ter que, então, repetindo aqui, chamar o que está dentro da raiz, eu chamo de U, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, ou de T, no caso que eu chamei de T para não confundir com esse U. Aí eu faço a derivada de T em relação a R, para mim poder fazer a troca aqui do dr por dt, né? Faço essa troca e aí isolo. O que eu tenho fora da integral? Eu tenho R dr, para trocar por quem? R dr é dt sobre 8. E agora eu posso calcular a integral. Lembrando que T é a mesma, a raiz de T é a mesma coisa que T elevado a meio. Né? Aí vai ser T elevado a meio, soma 1 aqui no expoente e divide por meio mais 1. Né? Fazendo essa continha toda aqui, vai dar 2/3 da raiz quadrada de T ao cubo. Tá? Com o meu T, né, não esquecendo que o meu T vale o quê? Vale 4R ao quadrado mais 1. Então tem que voltar com ele aqui agora. E aí vai voltar os meus limites, de 3 até 0, que era o limite original que tinha aqui agora, tá? Esse 1/12, ele veio daqui, né? Que eu tinha 1/8, coloquei fora da integral. Esse 2/3 aqui, na hora que eu multiplicar aqui, fazer a divisão de frações, 3/2, aí vai virar 2/3. 1 vezes 2 vai dar 2. Posso simplificar aqui, na verdade, que vai dar 4, vai dar 1/12, né? Isso é mais álgebra mesmo. E agora eu tenho que fazer a troca. Então, limite superior, no lugar do R, eu vou pôr 3, 3 ao quadrado, 9, vezes 4, 37, 36 mais 1, 37 ao cubo. Aí, olha só, tá dando 37 ao cubo, né, aqui dentro. E aqui ficou 37, raiz 37. É porque o 37, eu posso escrever ele como sendo 37 ao quadrado, vezes 37 elevado a 1. 37 ao cubo é 37 ao quadrado, vezes 37 elevado a 1. Simplifico. Um dos 37 vem aqui para fora da raiz, o outro não, né? Porque a raiz é quadrada. E o outro limite é 0, porque quando aqui for 0, vai ficar raiz quadrada de 1 ao cubo. 1 ao cubo dá 1, raiz quadrada de 1 é 1, então menos 1. Morreu. E aí agora é calcular a integral de quê? Calcular a integral dessa constante, ó, em relação a θ. Aí é só acrescentar um θ aqui no final.
né? Vai ficar 1 dozeavos de 37 raiz de 37 menos 1 θ. E aí, para fechar, quando aqui assume zero, vai zerar tudo, mas como assume 2π, não zera. Aí eu posso simplificar o 2 com 12, vai dar 6. Π sobre 6, raiz de 37 vezes 37 menos 1 é o valor da área dessa superfície para esse paraboloide. Tá? Então, olha só, isso aqui talvez seja um pouquinho mais trabalhoso. Por que ele é um pouquinho mais trabalhoso? Porque nós temos que fazer uma parametrização bem trivial, essa daqui, podemos pensar assim, né? Porque eu vou chamar o x de u e o y de v, só que eu tenho que saber que a interseção desse plano z aqui, que limita o meu paraboloide por cima, é uma circunferência, né? Quer ver? A gente pode até mostrar isso daqui no GeoGebra. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui, para a gente poder ver como que vai ficar. Aí a gente pode desenhar essa superfície ali no GeoGebra, e aí eu acho que fica mais visível, podemos dizer assim, mais didático. Então vamos lá. Ó. As superfícies são, deixa eu abrir aqui uma janela em R3, né? Vamos abrir uma janela aqui em R3. As superfícies são Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a minha superfície. Ah, não, coloquei um Z maiúsculo aqui, não vai dar certo. Tem que ser o x maiúsculo, tá? X minúsculo. Beleza, o paraboloide está aí, ó. Tá? Esse é o nosso paraboloide. Vê se eu diminuo aqui a escala. Isso, ótimo, com essa escala. Esse é o mesmo paraboloide que está aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui está de azul. O que eu quero agora? Eu vou desenhar o meu plano. O plano é Z igual a 9. Então, Z igual a 9. Pronto, o plano está aí. Olha que interessante, né? Quer dizer que esse paraboloide ele cresce indefinidamente, mas eu quero calcular a área abaixo do plano, né, e acima do plano Z igual a zero, desse plano azul. O que eu posso fazer aqui, que o GeoGebra faz, que é interessante, é achar a interseção do paraboloide, né, que é, cadê? Interseção entre dois objetos. Interseção entre dois objetos, entre o plano e o paraboloide. Deixa eu ver aqui. Acabou que não vai dar certo, mas tinha que dar. Travou. Deixa eu voltar aqui. Vai dar certo. Vamos fazer assim, ó. Interseção entre dois objetos. Aqui, um é o paraboloide e o outro é o plano. Deixa eu ver se gerou essa interseção. Não gerou. Tinha que ter gerado. Deixa eu ver aqui de novo. Interseção. Vamos ver aqui, ó. Não sei o que é que está travando. Eu estou baixando o vídeo do YouTube para aula, entendeu? Eu acho que ele está... já foi já, né? Ótimo. Bacana, isso aí já foi. Então tá travando o sisteminha mesmo. Mas a ideia que eu quero mostrar, porque aqui, na verdade, ele vai desenhar aqui pra gente o que é o nosso... deixa eu ver se eu clicando aqui nessa superfície, nessa, ele vai gerar. Não, não gerou, né? Engraçado, sacanagem. Eu tinha que ter dado certo. Deixa eu fechar esse daqui e abrir de novo, ver se vai dar essa interseção. Essa interseção é bem interessante, que permite a gente visualizar aí qual que é a minha região de integração, né? Minha regiãozinha de integração. Então, deixa eu exibir aqui uma janela 3D de novo, né? Aqui eu vou ter aqui, ó, Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o meu paraboloide. Deixa eu aumentar ele aqui, né? Até 12 a altura dele, mas ele cresce indefinidamente. Aqui eu vou ter Z igual a 9. Então tá aí. Minha região que eu quero calcular a área é essa área aqui de baixo. Né? Esse é o meu plano Z igual a 9, tá vendo? Ó, esse plano cinza aqui. Então ele é essa regiãozinha aí. O que eu quero mostrar aqui agora? Eu quero usar uma ferramenta aqui, que eu não sei por que ela não está funcionando, que é pegar esse plano, interseção com o paraboloide. Então, não está dando. Depois eu vou ver o que está acontecendo. Né? Se é interseção, mas na verdade é porque eu estou usando a interseção errada. É essa interseção aqui, ó. Isso, ótimo. É essa interseção aqui. É de duas superfícies, né? Então, tá vendo? Olha aqui, ó. Essa é a minha região de integração. Quando eu faço... Quando eu transfiro essa região aqui para o meu plano XY, né? Então, ela é uma circunferência de raio 3. Né? Ela é uma circunferência de raio 3. Deixa eu criar uma vista aqui, ó, tá vendo? Ó, em R2, que eu posso até colocar aqui uma malha, né? Depois eu posso
ver aqui como é que, uma versão nova, como é que é uma malha. Tá vendo? Essa é a minha interseção, tá? Que eu posso até depois transferir ela para cá. Mas é isso, o que eu queria mostrar é justamente isso daqui. Deu para a gente poder entender aqui mais ou menos o que é o que eu queria fazer. Porque, na verdade, eu consigo também pegar essa região e transferir ela para cá para o plano. Porque é sobre essa região que eu vou integrar para poder calcular a área dessa superfície que está aqui, ó, entre o plano, né, esse plano Z igual a 9 e o plano XY que está ali, tá? Essa é a ideia. Então, pronto, esse exercício é esse daí, né? Acho que não tem mais nenhum, não coloquei nenhum exemplo aqui, né? É isso mesmo. Depois, eu acho que eu já enviei até esse slide para vocês, mas eu acabo enviando depois de novo. Então, para calcular a área de superfícies, né, o que a gente precisa? A gente precisa, então, parametrizar a curva, né, só lembrando disso, então. Precisamos, então, fazer uma parametrização da curva. Tem que ter a curva parametrizada. Aqui nós vimos como é que parametriza algumas curvas, né? Eu falei sobre plano, sobre esfera, sobre cilindro, sobre cone. E aqui eu dei a explicação de como que a gente chega para calcular a área de uma superfície, tá? Que é uma integral dupla do módulo do produto vetorial das derivadas parciais da minha superfície parametrizada, ok? Bem, o que nós vamos fazer agora? Passar para o próximo tópico. O que é o próximo tópico? É continuar trabalhando com esses tipos de integrais, só que agora a gente vai trabalhar com integrais de superfícies. Naquele caso ali, a gente calculou integrais de superfícies de áreas, podemos dizer assim. Agora nós vamos inserir uma função. Nós vamos calcular uma integral de uma função sobre uma superfície, tá? Então, essa é a ideia. Basicamente, o que a gente vai fazer, né? Vai ter uma superfície, f de xy, z, yz, e nós vamos calcular a integral dessa função sobre uma superfície S, que tem que estar parametrizada R de UV, não sei, ou R de φθ, depende. Essa é a ideia. Então, olha só, o que a gente vai fazer basicamente é a relação entre integral de superfície e área de superfície é semelhante àquela entre integral de linha e o comprimento de arco. Então, a gente já tinha visto isso em integral de linha. Vamos fazer uma relação bem parecida. Suponha que f seja uma função de 3 variáveis, que é essa que eu acabei de mostrar aqui, né, cujo domínio inclui uma superfície S. Definiremos a integral de superfície f sobre S de tal forma que, no caso em que f de xy for igual a 1, o valor da integral de superfície é a área da superfície S, é o que a gente estava falando. Porque quando a gente calculava a integral dupla sobre uma região D do módulo de RV, do produto vetorial de RV por RU, ds, por exemplo, será dA, aqui ó, era 1 vezes esse módulo. Então, quer dizer que é como se esse f de x aqui, yz, fosse 1. Então, a gente estava calculando a área da superfície. De qual superfície? Né? Da superfície a qual eu estava querendo calcular a área que estava lá. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma função f diferente de 1. Então, ela vai acrescentar uma função aqui diferente. Então, começamos com a superfície parametrizada e trataremos em seguida um caso especial onde S é um gráfico, que é uma função de 2 variáveis. Então, olha só, superfícies parametrizadas. Lembrando, de novo, a nossa história é aquela mesma que eu falei hoje no primeiro momento. Você vai ter uma superfície S que ela vai ser parametrizada através da seguinte equação vetorial. Eu estou chamando aqui as parametrizações tudo de U e V. Mas você viu, no caso da esfera, que em vez de ser U e V, poderia ser θ e φ. Então, depende de como que você vai fazer a sua parametrização, tá? Então, vamos admitir inicialmente que o domínio dos parâmetros D, né, seja um retângulo e vamos dividi-lo em subretângulos, a mesma história que eu fiz lá calcular a integral de superfícies com superfície parametrizada para cálculo de área. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma região D, que é a região de parametrização. Existe uma aplicação disso sobre a superfície. Então, quer dizer que esse retângulo aqui equivale a esse, tá? Só que lá eu peguei um ponto no extremo esquerdo aqui. Agora eu vou pegar um ponto lá dentro. Então, RJ, ele está dentro do meu retângulo. E pela minha aplicação R, ele vai estar dentro desse retângulo aqui, que é como se fosse um retalho, né, agora. Né? Porque agora eu tenho uma superfície, tá? E aí, o que acontece? Calculamos F no ponto P e J. Então, a gente vai pegar a função aqui, pega a função F, joga ela no ponto P e J,
né, de cada retalho, multiplica pela área de delta SI, né, que é essa áreazinha que está aqui. Só que a gente vai fazer essas áreas cada vez menores, a gente já sabe como é que calcula essa área, a gente viu lá atrás, né, que é fazendo o produto vetorial, né, do vetor que está aqui pelo outro vetor que está aqui também, tangente e tal, a gente fez fixa U, né, aí aparece uma curva, aparece a derivada parcial, depois fixa o V, né, aparece uma, e faz o U andar, vai aparecer uma curva, consegue naquele ponto achar um vetor tangente, faz o produto dos dois, o produto vetorial dos dois é a área desse paralelogramo, né, e aí vai pegar essa área e vai multiplicar por P e J, né. Isso, se a gente fizer isso, a gente fez para um retângulo, se a gente fizer para todos os retângulos e depois fazer com que esses retângulos fossem os menores possíveis, a gente vai conseguir cobrir essa região toda multiplicada pela função. E aí a gente vai ter de novo uma soma de Riemann e a gente vai ter uma integral de superfície, né? Que é dada por essa fórmulazinha aqui, ó. Tá? Então, uma integral de superfície da função f de xy ds, agora tem uma função. Antes não tinha função aqui nenhuma, tá? Vai ser essa minha função parametrizada em relação a r de uv, vezes, ainda continua tendo que multiplicar aqui pelo módulo de r uv, tá? Essa é a minha ideia, né, inicial aí para poder calcular integrais de linha. Não, integrais de linha, não, integrais de superfície. Então, o que eu estou querendo dizer? Ó? Antes, quando a gente calculava a integral dupla, né, só tinha o módulo, né, só tinha o módulo de R e U V, não tinha função, era como se aqui fosse 1. E quando for 1, a ideia é que a gente está calculando a área da superfície. Agora não, agora vai ter uma função. Então, vai ser dada uma função. Então, vai ser assim, ó, calcula a integral de superfície da função y sobre a superfície, que é uma esfera de raio 2, por exemplo, centro na origem de raio 2. Essa é a ideia. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Calcule a integral dupla de superfície, esse S aqui é a superfície, de y ds, tá? Então, a notação é importante, porque não é integral de linha, é integral dupla, né, de y ds. Onde S, ó, S é a superfície. Qual que é a superfície? Z igual a x mais y ao quadrado, com o meu x variando de 0 a 1. Olha só, a superfície é essa. Essa aqui é a minha superfície Z. Fiz ela no gráfico, coloquei ela aqui. Tá vendo? Não é uma superfície fácil. Você nem precisa desenhar a superfície, mas eu estou colocando os desenhos para a gente poder entender. Então, essa é a minha superfície. Se a gente for usar o GeoGebra, quer ver? Ó, vamos lá no GeoGebra, a gente vê como é que fica essa superfície. Só ver a equação. Deixa eu ver se eu consigo levar essa equação lá para o GeoGebra. Acho que eu não consigo, não. Não consigo. Então, é Z igual a x mais y ao quadrado. Y ao quadrado. Z é igual a x mais y ao quadrado. Aqui eu desenhei a superfície toda. Deixa eu apagar esse resto aqui para a gente entender. Então, a superfície, na verdade, ela é assim. Ó, olha que superfície maluca. Só que eu quero só um pedaço, né? O exercício limitou ela aqui para nós. Ó. Limitou ela com x de 0 a 1 e o y de 0 a 2. Então, ficou só esse pedaço aqui, ó, tá? Então, quer dizer, aqui tem como eu colocar isso, mas não vou pôr agora. Mas o que acontece? Então, seria aqui o meu x, né, ó, variando aqui, ó. Suponha que aqui eu tenho o meu x de 0 a 1 e o meu y de 0 a 2. É esse pedacinho que está aqui, ó, que eu estou querendo, tá? Então, é para calcular. Então, não quero área. Se eu não tivesse essa função aqui, né, aí eu conseguiria calcular essa área dessa superfície aqui, com esses limites. Como eu coloquei y, eu não estou calculando área. A gente vai ver que a gente pode estar calculando também uma massa, né? Uma densidade de massa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Então, vamos lá. O que a gente precisa para nós podermos fazer esse cálculo? Primeira coisa, pegar essa superfície minha z igual a x mais y ao quadrado e parametrizá-la. Tá fácil de parametrizar. Ó. Z é igual a x mais y ao quadrado. Então, é interessante posso chamar o x de u e o y de v. Ah, professor, eu quero chamar o z de v. Pode? Pode também, mas você vai ter trabalho, porque na hora que você for isolar o y aqui, vai dar uma raiz. Então já não é interessante mexer com esse cara aqui, chamando ele de v, né? E tentando isolar ele, né? Dando valor para z e para y. Então chama só x de u, y de v, porque aí o meu z, ó, que já está isolado, vai ficar u mais v ao quadrado. Pronto, está parametrizado. E aí os limites, como o x vale u, o u vai variar de 0 a 1, e o v vai variar de 0 a 2, porque v é igual a y. Pronto, já está parametrizado. O que eu tenho que fazer?
calcular as derivadas parciais e calcular o produto vetorial entre eles e também o módulo, porque eu preciso do módulo, não adianta. Então vamos lá, então vamos calcular o módulo. Vamos fazer isso então. Mas primeiro aqui nesse exercício eu fiz as derivadas. Qual que é a derivada de R em relação a U? Né? Então vai ficar a derivada de X em relação a U, vai dar 1, né, na direção I. A derivada de Y em relação a U é derivada de V, então vai dar 0, então não tem a direção J. E a derivada de Z, né, todos aqui eu acabei vacilando, é Z, né, em relação a U vai ficar 1 e aqui vai dar 0, então 1K. Olha só como é que é a derivada de RU. Beleza. Vou fazer a derivada de RV. Derivada de RV vai ser derivada de U em relação a V vai dar 0, então não tem nada na direção I. A derivada de V vai dar 1, então vai ser 1J, mais a derivada de U, que vai dar 0, nesse caso aqui em relação a V, e de V ao quadrado vai dar 2V. Então vai dar 2VK. Tá aqui, ó, 2 vezes K, 2VK. Então, uma derivada, então, deu 1I mais 1K, e a outra derivada, essa foi a derivada na direção U, RU. E essa aqui é a derivada na direção V, RV, né? Vai ficar 1J mais 2VK. Agora eu vou ter que fazer o produto vetorial. Como é que é o produto vetorial? É o determinante de IJK e as componentes que compõem essa segunda linha de RU e as componentes desse vetor aqui que compõem essa terceira linha aqui, que é o RV. Então é o IJK 101, né? Então, ó, risquei aqui, desculpa. Aqui nós não vamos voltar tão cedo, então vai ficar 1, 0, mas isso aqui é a mesma coisa que C1, 0 e 1. Tá vendo? Ó? 1 para I, 0 para J, 1 para K. Então tá aqui, ó, 1, 0 e 1. E o meu RV vai ser 1, vai ser 0, porque não tem I, né? Então vai ser 0, 1 e 2. Tá vendo? Ó, 2V, na verdade. E aí vou fazer o determinante. Mesma história. Elimina essa linha, elimina essa coluna e essa linha. Então, ó, aqui o que eu tenho? Essa minha, se eu pego o I aqui como elemento, ele tem índice positivo, então ele é positivo. Mas como eu pego aqui, ó, diagonal principal menos a secundária, vai ficar menos 1, então é menos I. Aí apago esses caras aqui todos, né? E vou fazer agora para o J. Pego o J como índice, ele tem índice negativo. Aí vou apagar essa linha e vou apagar essa coluna, podemos dizer, ao contrário, né? Essa coluna e essa linha. Aí eu tenho a diagonal principal, vai dar 2V, só que é menos J, então menos 2JV, e essa aqui dá 0. E por fim, agora pego essa que o índice é positivo, apago essa coluna e apago essa linha. Aqui, ó, diagonal 0, secundária é 0, principal é 1, então é 1K. Pronto. Então esse é o meu produto. Menos I, menos 2VJ, 1K. Tá aí. Só que eu tenho que fazer o módulo disso aqui agora. Como que eu calculo o módulo desse produto vetorial? Menos 1 ao quadrado, menos 2V ao quadrado e mais 1 ao quadrado. Né? Dentro da raiz. É o módulo, é o comprimento do vetor. Podemos dizer assim. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Com esse menos 1 ao quadrado que dá 1 aqui, vai dar 2. Certo? E aqui agora, o que acontece? 2V ao quadrado vai dar menos, né? Todo mundo negativo vai levar da pá, vai dar positivo, então vai ficar 4V. Né? Então ficou isso daí, ó. Ficou 2 mais 4V ao quadrado. O que eu posso fazer com isso daqui? Eu pus o 2 em evidência. Né? Aqui, ó. Eu fiz assim, ó. 2, evidência, vai ficar 1 mais 2V ao quadrado. Só que o que acontece? Isso aqui tudo dentro da raiz. 2 não tem raiz quadrada exata, mas como é um produto, né, aqui dentro, eu posso escrever isso aqui como sendo o produto das raízes. Produto da raiz de 2 vezes o produto disso aqui tudo, de 1 mais 2V ao quadrado. Essa é a ideia. Tá? Então, quer dizer que o módulo deu isso. É melhor escrever assim, né? Fica mais interessante. Ah, podia ter deixado assim? Pode, não tem problema nenhum também, não. Vai dar certo no final, tá? Agora, o que acontece? Tem um outro porém. Agora eu tenho uma função. Aí você lembra que na minha forma é f de r de u. Como a minha função é y, e y eu chamei de v, então quer dizer que a minha função f de xyz igual a y vai virar f de r de uv. E quem que é o meu y em relação a essa parametrização que eu fiz? É v. Então, agora a minha função ela não é mais y, ela virou v. Agora eu vou calcular a minha integral. Como que eu calculo a minha integral de superfície de y ds? Vai ser o quê? Lembra da fórmula? Ó, vai ser a minha função que eu substituí pela parametrização, que no nosso caso vai ser v,
vezes aquela raiz quadrada lá que eu achei que é o módulo do produto vetorial. Aonde? Que está aqui, ó, tá? Então vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar, na verdade, aqui eu coloquei o raiz de 2 aqui na frente, só para a gente poder ver. Então vai ficar raiz de 2 vezes V, vezes a raiz de 1 mais 2V ao quadrado. Esse raiz de 2 aqui, ele é constante, ele vai poder vir aqui para fora da integral, porque ele é um produto. Agora, essa integral aqui, gente, ela é muito parecida com a integral que eu fiz agora há pouco usando coordenadas polares. Só que em vez de ser R, agora é V, né? Aí o que você vai fazer? Chama o que está dentro da raiz aqui de T, eu chamei de T, então vai ficar T é igual a 1 mais 2V ao quadrado. Então aqui agora passa a ser raiz de T, ó. Raiz de T. Tá aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou derivar isso aqui agora em relação a V, porque a minha função depende de V. Derivada de 1 em relação a V é 0, derivada de 2V ao quadrado, 4V. O que eu tenho para mim poder fazer a troca? Porque agora a minha função ela depende de T, ela não depende mais de V. Então o diferencial ele não pode ser mais dV, tem que ser dt. Repara, o que eu tenho aqui é o quê? É V dV, isso tudo tem que sumir. Então eu tenho que achar alguma relação que troca o V dV por alguma coisa de dt. Então o que eu fiz? Ó, passei o dV para lá, né? E o 4 para cá dividindo. Aí ficou V dV, ó, V dV dt sobre 4. Aí eu troquei o meu V dV sobre dt sobre 4, tá? Já fiz a troca. Então quer dizer que a minha integral agora ela depende só de t, nesse caso aqui. Pego esse 4 que é constante, passo ele para cá, vai ficar raiz de 2 sobre 4, e faço a integral de raiz de t, que nós já fizemos, que é 2/3 da raiz quadrada de t ao, t ao cubo. Né? du com o meu t, que está aqui, ó, vale o quê? 1 mais 2v. Aí agora eu vou fazer a troca. Eu troco esse t por isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? 1 mais 2v ao quadrado ao cubo. Tendo a raiz aí tudo bonitinho. Variando de 2 até 0. Então quer dizer que quando o meu v vai valer 2, vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4 vezes 2, vai dar 8 mais 1 vai dar 9. Dando 9, vai ficar 9 ao cubo. 9 ao cubo, na hora que você resolver a raiz quadrada de 9 ao cubo, vai dar 27. Tá aqui, ó, bonitinho. Agora teve raiz quadrada. E agora o meu v vai valer 0. Toma cuidado que não vai zerar isso aqui tudo. Vai zerar só esse termo aqui, ó. Isso aqui vai zerar, porque vai ficar 0 ao quadrado vezes 2 vai dar 0. Mais 1 vai dar 1 ao cubo. 1 ao cubo, raiz quadrada de 1 é 1. Então é esse limite superior menos o outro. Então vai dar 26. Então o que sobra? Sobra raiz de 2 sobre 6, né? Porque aqui eu simplifiquei esse 4 aqui com 2, né? E aqui ficou 2, então por isso que deu 6. Vai ficar integral de 26 dessa constante aqui. Integral de 26 du vai ficar 26u. E aí é só trocar o u por 1 e por 0. Quando eu troco por 1 vai ficar 26, quando eu troco por 0, 0 é tudo. Então vai dar. Aí eu vou poder simplificar aqui o 26 com 6, vai dar 3. E aqui em cima vai dar 13. Então é 13 raiz de 2 sobre 13 o valor da minha integral, né, de y, né, sobre essa superfície aqui. Se eu mudo a superfície, se eu mexo aqui nos meus parâmetros da minha superfície, ou seja, no tamanho dela, vai mudar a integral também. Né? Essa é a ideia. Até porque nós vimos que no GeoGebra, né, a superfície é essa, só que eu só quero um pedaço dela. Eu quero só um pedacinho da minha superfície. Tá? Essa foi a ideia aí dessa tipo de integral. Então, ó, integral de superfície pode ser para calcular a área, né? Que aí não vai ter essa função, não aparece esse tipo de função, e pode ser para calcular a integral, na verdade, você integrar uma superfície sobre, tem a superfície como limite de integração, seria o que a gente vai fazer. Só para mostrar para vocês aqui, depois eu posso até completar ali no nosso... No slide, aqui usando o livro do Sturt, né? Por exemplo, as integrais de superfície, elas têm aplicações semelhantes àquelas integrais que estudamos anteriormente. Então, por exemplo, a gente pode aplicar essas integrais, né, da seguinte maneira. Por exemplo, se uma folha fina, digamos, uma folha de alumínio, tiver na forma de uma superfície S, por exemplo, tem um alumínio bem fino, de acordo que ela tem a forma igual a essa superfície aqui, né? E sua densidade, ou seja, a massa por unidade de área no ponto XYD é dado por uma função, né, ρ, nesse caso aqui,
Então, a gente pode calcular a massa total como sendo uma integral de superfície. Tá vendo? Olha que interessante. Então, a massa total é a integral de superfície dessa função ds, que é o que a gente calculou. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, esse exemplo poderia ser um exemplo do seguinte, ó. Existe uma lâmina bem fininha, né, podemos dizer assim, uma lâmina bem fina, que tem esse formato aqui, e cuja densidade por unidade de área é dada por essa função aqui, ó, y. E aí eu posso pedir para você calcular a massa dessa minha superfície, né, que é composta por essa folha de alumínio, de papel, não sei, de qualquer material aí bem fino. E aí eu teria que a massa seria raiz de 13 e raiz de 2 sobre 3. Né? E aí o que seria? O y estaria fazendo o papel da função ρ, ou seja, da função densidade, né? Da função ρ, da função densidade, que é, nesse caso, foi y. Mas podia ser y ao quadrado mais e. O problema é que quanto mais complexo fica a função, mais complexo vai ficar a integral. Então, a gente colocou um exemplo aqui mais didático, que é y. Tá? E aí, na verdade, a minha lâmina vai ter a forma dessa minha superfície e esse y aqui, então, ele vai funcionar, então, como a densidade. Se ele funciona como a densidade, então, você está calculando massa. Eu vou colocar isso aqui também no slide, tá? Então, você calcula a massa. Você pode também calcular o centro de massa. O que é o centro de massa? É o ponto de equilíbrio ali, por exemplo, daquela lâmina. Mas, como é em R3, né, você vai ter 3 coordenadas. Você vai ter o x barra, y barra e z barra, que é dado por essas fórmulas aqui, ó. Só que para você calcular o C de massa, você precisa calcular a massa anteriormente. Dá um trabalho bem grande. Então, 1 sobre a massa integral de superfície de x vezes a função densidade. Aí você vai ter a coordenada em y. Depois vai ser a coordenada em x, desculpa. A coordenada em y vai ser 1 sobre m, a integral de superfície de y vezes a função densidade. E a coordenada em z, né, é o inverso da massa, que é 1 sobre m, vezes a integral de superfície de z vezes a função densidade. Então, para esse exemplo aqui, se ele pedisse para calcular, então, o meu centro de massa, era encontrar aqui algum ponto, sei lá, talvez estaria aqui, que colocasse essa superfície em equilíbrio, né? E aí você ia ter um valor de z barra, que estaria aqui, né? Aí é que você ia ter que descer aqui, aí você ia ter um y bar, tá vendo? Você acha que são as coordenadas, ó. E aqui você teria um x barra. Você acha essas 3 coordenadas, que é o ponto, né, de centro de massa, podemos dizer, dessa superfície. Então, aplicações aí bem interessantes com relação a essa integral de superfície. Bem, aqui tem mais um exemplo, vamos fazer ele, né, que ele é um exemplo mais caprichado, podemos dizer assim, e a gente fecha essa parte. Então, o exercício está fazendo assim, ó, calcular a integral dupla, né, de superfície da função z. Então, de novo, é uma função simples. Então, eu poderia estar, por exemplo, calculando isso aqui é um sólido fechado, podemos dizer aqui, né? A superfície toda fechada, composta por 3 superfícies. Então, ó, onde essa é a superfície cujo lado S1 é dado pelo cilindro. Então, S1 é o cilindro. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Cujo fundo S2 é um círculo. Então, lá embaixo é um círculo. X ao quadrado mais y ao quadrado menor é igual a 1. No plano z igual a 0. Então, ele está no plano z igual a 0, quer dizer que ele está no plano xy. E cujo topo S3, que é essa superfície aqui, que é um plano inclinado. É um plano z igual a 1 mais x, né? E que está acima de S2. Então, quer dizer o seguinte, você tem que calcular uma integral de superfície, né? Onde a superfície S é esse cilindro aí, meio assim, chanfrado, podemos dizer. Né? Está de lado aí, todo cortado. Poderia ter sido um cilindro bonitinho, mas o exercício colocou ele assim. Só que tem um problema. Para calcular essa integral aqui, repare que a gente tem 3 superfícies, né? A superfície S, ela é dada pela superfície S1, mais a superfície S2, mais a superfície S3. Então, ela é dada por 3 superfícies. Então, para resolver a integral de superfície de Z, né, sobre essa superfície aqui, você vai ter que calcular uma integral para S1, uma integral para S2 e uma integral para S3. Você vai ter que fazer 3 integrais. Olha aí que interessante.
Vai dar trabalho? Um pouco, porque tem uma integral aí que é mais simples de fazer. A gente vai ver que a integral em S2 vai dar zero. Tá? Ou seja, para aquela superfície que está no plano XY, que é circular, né, que é essa daqui, ó, né, ela vai dar zero, só vai ter valores das outras. Então, primeiro, vamos calcular essa integral aqui, né, de superfície de Z, sobre a superfície S1. A superfície S1 é o cilindro. Então, vamos lá. Ó. Então, para a superfície S1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que é o cilindro. Tá? Então, tá aqui, ó, é o cilindro. Ótimo. Como é que eu parametrizo um cilindro? Nós vimos isso hoje na aula passada. Use coordenadas cilíndricas. O que é coordenada cilíndrica? O x é cosseno de θ, o y é seno de θ, só que aqui é um R, né, na verdade. Só que o nosso R vale 1. Esse aqui é o raio do cilindro. Qual é o número ao quadrado? Porque a equação do cilindro é assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Tá vendo? Então, qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá 1? É 1. Então, por isso que aqui não tem nada. Ó. Então, aqui é como se aqui fosse 1 e também fosse 1. O x é R cosseno de θ, então é só 1 vezes cosseno de θ. O y é R seno de θ, então é 1 seno de θ. E o z é igual a z. O bom das coordenadas cilíndricas é isso. Então, feitas as coordenadas cilíndricas, né? Lembrando que as coordenadas cilíndricas elas vão variar o seguinte. Então, toma cuidado agora, porque ela vem aqui na minha figura. O meu cilindro, né? Ele tem o quê? É uma circunferência completa. Então, quer dizer que é um cilindro inteiro. Então, quer dizer que o meu ângulo θ, como eu parametrizei tudo em relação a θ e a z, tá vendo? Então, eu não usei U e nem V. Poderia, mas ia dar mais trabalho. Então, eu usei coordenada cilíndrica. Então, quer dizer que o meu θ, ele varia de 0 até 2π. Por quê? Porque é uma circunferência aqui completa. Tá vendo? É um cilindro completo. Agora, repara o Z. Tem que olhar o Z, ó. A altura do meu cilindro, olha. O meu cilindro, ele começa no plano XY. O plano XY, a equação é Z igual a 0. Então, quer dizer que o meu cilindro, ele varia. Quando eu estou trabalhando com o parâmetro de Z, ele é maior ou igual a 0. E ele vai até onde? Repara que ele vai até esse plano inclinado aqui, ó. Então, quem está limitando ele por cima, né, é esse plano inclinado aqui, ó, cuja equação é 1 mais x. Então, ele está variando nisso aqui, ó, 1 mais x. Tá? Essa é a ideia. Então, quer dizer que o meu z, né, o meu parâmetro z, está variando de 0 até o plano. E a equação do plano é 1 mais x. Só que x, nós chamamos de quê? Cosseno de θ. Né? Então, vai ficar, na verdade, 1 mais cosseno de θ. Tá? Essa é a ideia. Bem, o que nós vamos fazer aqui agora? Fazer as parametrizações. Então, como já está parametrizado, a ideia agora é pegar R de θ e R de Z, que eu fiz em relação a R em relação a Z, vou fazer as parametrizações. Então, vai ficar Rθ, né? Então, aqui eu vou ter Rθ. Então, vou fazer a derivada em relação a θ. Derivada de cosseno em relação a θ, a derivada de x em relação a θ, né? Então, vai ficar menos seno de θ na direção I. Agora, eu vou fazer a derivada do seno em relação a θ também. Então, a derivada de y em relação a θ. Vai dar cosseno de θ na direção J. E aqui não tem θ, então a derivada é 0. Tá? Essa é a ideia. Tá? O que você vai fazer aqui agora? Próximo, você tem a derivada agora de R em relação a Z. Vai dar 0, porque aqui não tem Z. Também vai dar 0, porque não tem Z. E vai dar 1 na direção K. Então, olha que legal que ficou as derivadas. Ficou bem simples. Ficou menos seno de θi mais cosseno de θj. Lembra disso, gente. Vocês têm que fazer essas derivadas. Na definição, tem as derivadas, ó. Então, aqui não tem, né? Eu coloquei aqui, ó, na outra apresentação. Nessa apresentação aqui, eu coloquei as derivadas... aqui, ó. É RU em relação... a derivada de R em relação a U e R em relação a V. Só que naquele exercício lá, eu estou derivando em relação a θ e Z, porque eu parametrizei com os θ e Z. Essa é a ideia. Então, voltando no exercício, a gente finalizar, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação total. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Fazendo essas parametrizações, todas, né, em função de R primeiro, depois em relação a Z, em Rθ e depois RZ. Ficou fácil. Agora eu vou fazer o produto vetorial. O produto vetorial é dado
pelo determinante da matriz formada pela primeira linha por IJK, pela segunda linha por Rθ, né, que é menos seno, então na direção I eu tenho menos seno de θ, na direção J, cosseno de θ, e na direção K não tem nada, então é zero. Sobre o quê? Agora, a última linha é as derivadas de R em relação a Z, então é 0, 0, 1, né? Porque I é 0, J é 0, K é 1. Faço o determinante disso aqui. Determinante disso aqui vai ficar muito fácil. Então, quando eu pego o I aqui, ó, elimina a coluna e a linha de novo. Diagonal principal é cosseno de θ, que é 0. Então, cosseno de θ é I. Depois, vou eliminar agora a linha em relação ali ao J, né, podemos dizer. O J é negativo. E aqui, esse aqui também elimina a linha e a coluna. Então, lembrando que o J tem índice negativo. Então, vai ficar diagonal principal, ó, menos seno de θ vezes 1 vai dar menos seno de θ, mas como o J tem índice negativo, vai ficar mais seno de θ, e essa aqui zerou. Então, mais seno de θ. A do K, quando eu for usar o K, olha só, eu vou ter que calcular com essa pequena matriz aqui. Aqui dá zero, aqui também dá zero. Então, não tem a direção K. Olha que legal isso aqui, então, agora. Na hora que eu for calcular esse módulo, né, do cosseno de θ mais seno de θj, olha o que acontece. Vai ficar cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado. Né? O que vai dar? Vai ficar o quê? Vai dar 1, isso aqui é uma relação, né? Isso vai dar uma relação, cosseno de θ ao quadrado, mas seno de θ ao quadrado é igual a 1, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Morreu, né? Fechou. Então quer dizer que esse módulo dá 1. Isso é bom que na hora que eu for calcular a minha integral, né? Essa integral que ela vai ficar bem interessante, por quê? Porque pela nossa fórmula que nós tínhamos visto, nós temos que pegar a nossa função f de xy e trocar pelos parâmetros que eu tinha feito a parametrização da minha superfície. Só que, olha só, eu chamei aqui o quê? Eu chamei z de z, e eu vou ter que integrar quem? Z. Então, logo, z vai continuar sendo z. Muito bom isso. E o meu módulo, né, do meu produto vetorial deu 1, então a integral vai continuar dando 1. Né? Então, quer dizer que isso aqui deu 1, né? Isso aqui deu 1. E o z eu vou ter que trocar por z mesmo. Então, z vezes 1 vai dar z. Então, vai ficar a integral de z, de dz até θ. E o z está variando de quanto? Nós vimos, então, que o z está variando aqui do plano z igual a 0 até esse outro plano aqui, ó, né? Que é 1 mais x, sendo que x é o cosseno de θ. Então, quer dizer que essa integral vai variar de 0 até 1 mais cosseno de θ. E o θ variando de 0 a 2π, que está já representado aqui já. Fazendo a integral de z, né, em relação a z, vai dar z ao quadrado mais 1. Ó, z ao quadrado sobre 2. Variando do limite superior, né, que é 1 mais cosseno de θ até 0. Quando o z assumir o valor 0 aqui, vai zerar tudo, então não preciso substituir. Então, só troco o z. Peguei aqui um meio, já coloquei fora da integral, que é uma constante, né? Isso é bom. E fiz a troca do z por 1 mais cosseno de θ ao quadrado. É o que está aqui. Tá? Resolvo esse binômio aqui ao quadrado. Vai ficar 1 mais, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? Então, vai ficar quadrado do primeiro é 1, 2 vezes o cosseno de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Aí, para resolver essa integral aqui, gente, você tem que ter um pouquinho aí, talvez, de habilidade para poder resolver ela. Por quê? Porque a integral de 1 é θ. A integral de 2 cosseno de θ vai ser 2 seno de θ. Mas a integral de cosseno ao quadrado, ela não é imediata. O que você pode fazer? Você pode fazer uma troca. Você troca o cosseno de θ ao quadrado, o cosseno ao quadrado de θ, por essa relação trigonométrica aqui, ó. Foi o que eu fiz. Cosseno ao quadrado de θ é 1 meio vezes 1 mais o cosseno de 2θ. Então, eu troquei, ó. No lugar do cosseno ao quadrado de θ, eu fiz essa troca aqui, ó, tá? Eu troquei por 1 meio mais meio que multiplica 1 mais cosseno de 2θ. Aí eu posso integrar direto, ó. Posso fazer integral direto, ó. O meio aqui eu repito, integral de 1, né? O que é integral de 1 em relação a θ? É θ. A integral de 2 cosseno de θ em relação a θ é 2 seno de θ, porque a integral de cosseno é seno. Meio vezes 1 aqui, multiplicando, vai dar meio. Então, vai ficar meio em relação a θ, meio θ. Agora, qual que é a integral do cosseno de 2θ, gente? Aqui é a mesma coisa que fazer cosseno de cateto. Isso aqui vale também para o seno. Qual que é essa integral aqui, ó? É o seguinte, qual que é a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno. Sempre a regra é essa, ó. E aqui é um k, é um número qualquer. Por exemplo, o k está multiplicando θ. Então, quer dizer que vai ser a integral de kθ
você repete, então vai ficar cosseno de cateto. Qual que é a integral do cosseno? É seno. Copia o cateto e divide tudo por K, ó, tá? Então, por exemplo, se o K for 5, cosseno de 5 teta vai ficar, integral é seno de 5 teta dividido por 5. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. A integral do cosseno de 2 teta é o seno de 2 teta dividido por 2. Mas como tem um 2 multiplicando aqui, ficou 1/4, tá vendo? Então, por isso que apareceu esse 1/4 aí na frente. Tá? Então, ficou essa integral aí para mim poder substituir por 2π até zero. Quando eu coloco zero aqui, ó, vai zerar todo mundo. Né? Aqui vai dar zero, aqui zera. O seno de 2 vezes zero vai dar seno de zero é zero. E o seno de zero também é zero. Então, o limite inferior não tem só o limite superior. Mas o mais interessante é que o seno de 2π, né, que é o limite superior, também é zero. Então, zerou esse cara. E aqui vai ficar 4π, o seno também é zero. Então, zerou. O que vai sobrar, então, vai ser meio vezes 2π. Então, meio vezes 2π. E aqui, esse cara está multiplicando esse, vai ficar 1 vezes 1, 2 vezes 2 vai dar 4, vai ficar 1/4 vezes 2π. Resolvendo isso aqui tudo, você vai ter 3π sobre 2. Ótimo. Fechei a primeira integral. Tá? Trabalhoso, né? Porque você teve que fazer talvez essa troca aqui. Então, quando você tem essa troca cosseno ao quadrado de θ, você pode trocar por meio 1 mais cosseno de 2θ. Se fosse seno ao quadrado, era meio 1 menos o cosseno de 2θ, né? O cosseno é mais, o seno é menos. E essa regrinha aqui vale para arcos múltiplos. Né? Então, por exemplo, cosseno de kθ é seno de kθ sobre k. Tá? Então, quer dizer que se fosse o seno de kθ, seria o quê? Seria o valor, então, da integral do cosseno, né? Pelo quê? Pelo meu... faz o valor do cosseno, que seria valor mito. Seria, por exemplo, fazer aqui, ó. Seno de kθ. Não é, ó? É o quê? Cosseno de quê? Kθ dividido por k. Só que é menos, né? Tem um menos aqui, porque a integral de seno é menos cosseno. Tá? Então, é uma regrinha. Então, se fosse seno de 10 θ, seria menos cosseno de 10 θ sobre 10. Essa é a ideia. Agora, o que você vai fazer? Fazer a integral de superfície agora para S2. Né? Integral para S2. O que seria integral para S2? Z igual a zero. S2 é o plano Z igual a zero. Repara que o S2 é o círculo. É esse plano que está aqui embaixo. Aqui, ó. Só que acontece? A integral aí, né, ela é zero. No plano XY, a integral de Z é zero. Tá? Por quê? Como você está calculando essa integral na função z no plano xy, não tem como calcular. Vai dar zero, morreu, você não tem que fazer mais nada. Passa para a superfície 3. Qual que é a integral de superfície S3? Só que agora na superfície S3, nada mais é do que esse plano inclinado aqui, ó. Seria esse plano aqui agora, ó. E aí agora nós vamos ter que estudar esse plano aqui agora. Então, primeira coisa, parametrizar o plano. Então, vamos lá. Como é que eu parametrizo o plano? Aí que agora eu vou dar uma dica importante, tá? Quando eu tenho uma superfície Z igual a alguma coisa, igual essa que está aí, né? Z igual a 1 mais X, olha como que eu parametrizei. Eu não mudei a variável, não. Eu fiz X é igual a X e Y é igual a Y. E aí eu tenho que Z igual a 1 mais X, não mudou nada. Tá vendo? Eu posso usar essa parametrização. Então, todas as vezes, né, que você tem essa função f de x aí igual a z, né, de x, y, z, você pode fazer essa troca, né? Ou seja, continuar com essa parametrização. X igual a x, y igual a y, z igual a 1 mais x. Professor, poderia chamar de u e v? Poderia, não tem problema nenhum você chamar aí de u e v. Também daria certo. Só que daria mais trabalho, porque você ia ter que achar os limites, né, em relação a u e v, e os limites em relação a u e v, que seria mais complicado, porque esse plano está inclinado, e ele é circular, né, podemos dizer assim, a região aqui em D, né, e a gente ia ter que trabalhar com isso. Mas também seria solução. O que eu vou fazer agora? Vou fazer as derivadas de R em relação a X. Então, as derivadas de R em relação a X, né, vai ser o quê? Vai ser 1, e a derivada aqui de Y em relação a X vai ser 0, e a derivada de Z em relação a X vai ser 0, e aqui vai ser 1, então 1K. E a derivada de R em relação a Y vai ser 0,
porque aqui não tem y, aqui vai ser 1j, e aqui também não tem y, vai ser 0. Então, olha como é que ficou fácil as derivadas parciais, né, de Rx e Ry. Essa é a ideia. Pronto, feitas as derivadas, vamos fazer o produto vetorial. E esse produto vetorial também vai ser bem simples, porque a matriz, ela é composta por vários zeros, então fica mais fácil a gente calcular. Então, o que tem? Ó, aqui pega o I, índice positivo, diagonal principal, elimina essa linha, essa coluna. Diagonal principal é 0, diagonal secundária é 1. Então, menos 1i, tá? Feito. Próximo agora. Cadê? Vamos agora para J. Esse exercício é um pouco grande, né? Um pouco comprido, mas é bom que a gente treina como que calcula as integrais. J, ele é negativo, vou eliminar. Só que ele vai zerar tudo, ó. Isso aqui é 1 vezes 0 dá 0, 0, então não tem. E o K, quando eu uso o K, elimina essa linha, essa coluna e essa linha e essa coluna. Então sobra, a diagonal principal diagonal secundária é 0, o principal é 1. Então vai ficar, e ele minto, essa aqui é a secundária, então vai dar menos K, tá? Fechou. Ou menos K. Faço aqui, então, agora o módulo. Aqui está o módulo, né, de R e U, V. O que eu faço? Como que eu calculo o módulo? É essa ao quadrado e essa também ao quadrado. Ou seja, essa componente I ao quadrado e essa componente K também ao quadrado. Não tem J. Então, vai dar raiz de 2. Fechou. Faço raiz de 2 como? Então, eu vou lá. A integral de superfície S1 é... Aí aqui, né, o que acontece? Vai ser Z, né? Vai ser Rx vezes aqui o módulo do produto vetorial. O que eu preciso? Né? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu podia trocar o z, né, por 1 mais x. Só que aqui ia ficar x. E aí eu ia ter que integrar em relação a x e em relação a y. Porque o meu z, na minha parametrização, ele foi 1 mais x. E para parametrizar 1 em relação a x, vai ficar complicado. Por quê? Porque a minha região de integração é um círculo de raio 1, né, que é a base, que está aqui, ó, essa região aqui embaixo. E aí, o que eu tenho que fazer? Toda vez que a minha região de integração, né, for uma circunferência, um pedaço de circunferência, é interessante usar coordenadas polares. E aí eu vou usar coordenadas polares com isso daqui e tudo. Então, como que eu uso coordenadas polares? O z, a gente sabe que é 1 mais x. Nós chamamos isso lá na parametrização, tá aqui, ó. Só que em coordenadas polares, o meu x é r cosseno de θ, então vai ficar 1 mais r cosseno de θ. Esse meu módulo deu raiz de 2 vezes r dr dθ, porque quando eu uso coordenadas polares, vocês viram hoje no início, lá na aula, no primeiro momento, que ganha esse rzinho aqui. Só que aí o que eu fiz? Peguei o raiz de 2, que é constante, coloquei ele aqui fora, e esse r tem que multiplicar o parênteses todo. Então vai ficar 1 vezes r, e r cosseno de θ vezes r. Então, vai ficar 1 vezes r vai dar r ao quadrado cosseno de θ. Beleza. Essa integral aqui não tem que fazer muita coisa, não. Ela é direta. Qual que é a integral disso aqui em relação a r? Integral de r em relação a r vai ficar r ao quadrado sobre 2, mais, né, a integral de r ao quadrado cosseno de θ. Cosseno de θ é constante, eu repito. E a integral de r ao cubo, de r ao quadrado, vai ser r ao cubo sobre 3, variando de 1 a 0. Então, aqui, quando eu substituo aqui por 0, isso tudo vai zerar. Mas quando eu substituo por 1, vai ficar meio e 1/3 do cosseno de θ. Essa é a ideia. Tá? E aí, o que acontece? Você vai ter meio e 1/3 cosseno de θ para você poder ter que integrar em relação a θ. Como que você faz essa integral em relação a θ? Né? É constante, ó, 1/2. Né? Constante, 1/2 em relação a θ é 1/2 θ. E aí, mais 1/3 do cosseno de θ, repete 1/3, a integral do cosseno é menos seno, então menos seno de θ. Menos 1/3 seno de θ, variando de 0 até 2π. Tá? De 2π a 0. O que acontece? Quando eu coloco o 2π aqui, ó, aqui vai ficar 1/2, 2π. Né? Que vai aparecer aqui. E aqui vai ficar menos 1/3 do seno de π. Só que o seno de π, o que acontece com o seno de π? Ele vai zerar. Né? O seno de 2π é 0, não tem. Tá? E o seno de 0 também não tem. Aqui também 0, então não tem. Então, na verdade, vai ficar o quê? Vai ficar 2, raiz de 2, na verdade, vezes 1. Aqui vai dar um 2π que você vai trocar aqui. Você vai poder eliminar aqui, vai ficar raiz de π, raiz de 2π. Acabou. Né? Então, isso aí é mais álgebra mesmo, podemos dizer. Né? Essa é a ideia.
Agora, o que acontece? Fechando o exercício. Então, a nossa integral de ZDE sobre aquela superfície ela é composta pela soma das três superfícies, S1, S2 e S3. A integral de S1 deu 3π sobre 2, a integral de S2 deu 0, e a integral de S3 deu raiz de 2 sobre raiz de 2π. Não tem como somar, né? Só escrever isso daqui, então. Então, quer dizer que essa integral ela deu 3π, né? Sobre 2 mais raiz de 2π. Podia pôr π em evidência aí, mas não tem necessidade. Esse exercício é um exercício mais trabalhoso. Por quê? Porque a minha superfície ela é composta, né, por três, podemos dizer assim, três outras superfícies. Então, estou calculando a integral de z sobre essa superfície, que é uma superfície que podemos dizer fechada. Então, ela dá um pouquinho mais de trabalho mesmo. Mas aí, quando você tem esse tanto de superfície, você vai ter que calcular, né, toda essa integral, essas três integrais. Agora, por que nesse exercício aqui, então, né, aqui eu só tinha uma, então eu não tinha que calcular sobre todas, podemos dizer assim, né? Eu só tinha essa superfície aqui, era mais simples. Essa foi a ideia. E aqui a minha superfície era esse tronco de cilindro aí, podemos dizer, né? Seria um tronco de um cilindro. É um cilindro aí que está chanfrado, podemos dizer, né? Tem um cilindro e você vem um plano aqui e corta. Então, acaba que você tem três soluções. Poderia ser, tipo, por exemplo, esse é um cilindro, né, uma superfície assim, calcular. Você podia ter um cilindro bonitinho aqui assim, e em cima dele, assim, em vez de ser plano, aqui embaixo estava limitando por z igual a zero, né, que z igual a zero. Talvez aqui em cima estava limitando por um pedaço de uma esfera, por uma semisfera, podemos dizer assim. Né? Aí você ia ter que calcular de novo a integral da superfície lateral do cilindro, da semisfera superior e do plano z igual a zero. Se o plano z igual a zero, a integral daria zero, mas só para mostrar aí que a gente tem como calcular ela. Tá? Bem, nossa matéria, podemos dizer assim, fica por aqui. Né? Falta a gente falar sobre integrais de fluxo. Né? Eu vou falar sobre isso na próxima aula, que aí a gente pega só esse pedacinho de integral, só para a gente falar sobre integrais de fluxo, que é importante, né? E que, na verdade, é a integral de superfície vetorial. Né? Então, quer dizer que aí agora a gente vai ter um campo vetorial passando pela superfície. E isso vai ficar para a próxima aula. Eu só dou uma introduçãozinha, não vou nem cobrar na prova isso, não. Só para a gente falar só para mim mostrar que eu falei sobre isso, que é importante. Quem for fazer eletromágica vai precisar disso. Porque aí já entra, né, nas partes para enunciar o teorema de Stokes e o teorema de Gauss, né, que são os dois mais interessantes aí, talvez, quem é do curso de elétrica. E aí... Demorou, professor. Tá vendo? É muita coisa que tem, né? São muitas coisas. Mas o que acontece? Essas integrais aqui, elas são basicamente bem parecidas com igual as outras que a gente estava fazendo. Só que ela ganhou um artifício a mais. Então tem que fazer as outras para poder pegar a manha de fazer essas daqui. Não tem muito segredo, não. Aí na próxima aula, no início da aula, eu falo sobre essa parte de integral de fluxo, mas não vou cobrar na prova. E aí pego a outra aula todinha na quarta-feira que vem, só para a gente fazer uma revisão. Eu vou fazer a revisão com exercícios. Beleza? Suave, professor, suave. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu, geral. Falou. Boa noite e bom descanso. Tchau, tchau. Valeu, você também. Abraço.